Uma roupa parecida com roupa evangélica Mas mesmo. atual, a roupa, não antiga a roupa. Não antiga, mais atualizada. Bem uma senhorinha mesmo. Bem uma né? senhora, tanto é, e ela tinha um pentezinho, que ela prendia o cabelo com um pentezinho, sei. sabe? E azul. E aí eu contava isso pra minha mãe, e minha mãe, pra tentar com que eu não falasse pra ninguém, ela dizia, deve ser um anjo da igreja dela, né? E deve ser um anjo da igreja. Então eu cresci achando que era um anjo mesmo, e pra mim foi muito natural, mas eu já tive muito medo durante a infância de outros espíritos. É mesmo? Muito medo, porque acontecia coisas muito estranhas na época, que para mim não era fácil de entender. Eu tinha uma grande amiga que chamava Adrianinha, mas ela estava desencarnada, estava morta. E eu brincava com as outras coleguinhas e tinha um matagal perto lá de casa, então a gente jogava a bola. E a bola voltava, e as meninas corriam, mas para mim era tranquilo, porque eu dizia, é a Adrianinha. A bola voltava sozinha. A criança estava Voltava jogando na sozinha, rua. não, mas para quem não via, era sozinha. E aquilo voltava. E eu me lembro muito hoje em dia, quando passa alguns filmes de terror, que tem essa situação da bola. Vocês já viram? Que tem filme de terror Sim, já vi isso. E aí as pessoas falam, não, acontece. Às vezes eles têm uma força, estão apegados ainda à matéria, que eles conseguem fazer esse tipo de efeito físico. Muito comum fazer em eletrodomésticos, em televisões. Muito comum isso acontecer pela facilidade também. Então, essa menina assustava todas as minhas amigas. Todas as minhas amigas que estavam encarnadas tinha medo dela e eu não. Até um dia que ela me contou a história. Na história dela, ela teria sido assassinada por alguém da própria família ali, uma pessoa, um homem da própria família. E aí ela me contou que acharam só os cabelos dela. E aquilo me marcou, assim, um grande período da infância. Então, eu passei a ter algum medo ali, nas primeiras histórias. Como que ela era, Adrianinha? Era uma menina loira, baixinha? Era uma menina morena, do cabelo bem comprido, usava um shortzinho rosa, a sandalinha havaiana, uma típica menina do interior mesmo. Tanto é que quando a gente brincava, eu chegava a dizer para ela colocar as havaianas como se fosse a trave da bola. Vocês já jogaram bola assim, botar a trave ali, né? Botar uma havaiana de cada lado? Então as meninas falavam, não tem gol. E eu falava, tá lá as havaianas, entende? E não tinha havaiana porque só eu enxergava. Gente, era a havaiana do espírito. Do espírito, porque ele plasmava. E só você via? Só eu via e a minha avó. A minha avó que desencarnou já, a minha avó via, mas ela dizia que via alma, né? Minha avó era uma senhora que não tinha escolaridade, mas tinha uma sabedoria enorme. E foi ela a primeira a me acolher. Então, desde o princípio, quando eu falei para ela que via, ela acreditou, ela me acolheu. E fui morar com minha avó, porque foi mais fácil para mim. Por muito tempo, eu e a minha mãe, a gente embateu muito nessa situação. Muito tempo. Então, por muito tempo, eu não dizia pra ninguém, só a minha família. E aí era comum falar assim, ela é doidinha, não é normal. Isso era o comum da época, assim. Tanto que eu te perguntei, né? Como que você fez para diferenciar isso? E se você já foi buscar realmente na sua cabeça, falar, será que eu sou esquizofrênica? Será que eu sou doidinha mesmo? Você já teve essa busca, né? Você imagina que durante a fase da adolescência é ainda mais difícil. É difícil você manter relações de amizade, é difícil você manter relações afetivas quando você passa por esse processo. E eu sempre busquei querer saber o que acontecia. Na minha fase em que eu estive na igreja evangélica, por 12 anos, eu procurava vivenciar isso de uma outra maneira. Eles chamavam de outro nome e para mim ficava tranquilo. Mas eu queria muito entender o porquê que a Bíblia era tão usada contra algumas pessoas, o mesmo livro da Bíblia que usa para uma pessoa não usa para o restante, a teologia de pinça. Então eu comecei a estudar muito a Bíblia. Tanto é que eu te falei que eu estou terminando o curso de teologia também, por gostar muito. Mas fiz vários cursos, faço o curso com o Leandro Carnal, a Bíblia. Leandro Carnal tem um curso de Bíblia, que é muito bacana, porque é o lado histórico da Bíblia, né? E eu sempre trabalhei a vida inteira. Porque ele é ateu, né? Ele é ateu, mas um dos caras que fala de Bíblia como ninguém. É incrível como ele conhece, como ele tem um respeito e como ele decifra muitas coisas. Mas você precisa ir de forma não fanática. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a espiritualidade, ela não é de fanatismo. E cada um tem o seu modo. Então, religião é a opção e ela não pode ser arma e nem fanatismo. Então, assim, eu fui buscar na Bíblia porque que falavam tanto contra algumas pessoas, algumas classes. E aí, comecei a gostar disso. E na Bíblia tem trecho que fala que é proibido falar com os mortos, né? Não consultei os espíritos dos mortos. No mesmo capítulo diz que você não pode comer carne que foi morta há mais de 3 dias, senão você está amaldiçoado.
No mesmo capítulo diz que se você... Isso tem uma... Tem muitas coisas na Bíblia que tem uma função higiênica, né? De lavar as mãos, Sim, de não comer carne, não sei o quê, das patas fendidas e tal. Justamente. Tinha toda uma explicação na época, porque o pessoal morria muito, né? De carne não e usava a preparada. religião do medo ali para tentar, né, forjar. Tem uma parte nesse mesmo livro que diz que se seu filho te desobedecer, é melhor que você o mate. Então, assim, o interessante é a teologia de Pence. Eu posso usar uma pequena parte para justificar que eu estou correto, mas o restante eu não cumpro. Então, eu comecei a tentar estudar isso, a tentar mergulhar para achar uma saída para que eu não tivesse um pacto com o demônio. Porque quando as pessoas não achavam que era mentira, as pessoas achavam que era o demônio, pela cultura. O que você vê é o demônio, não são pessoas que morreram, porque o demônio pode se travestir de várias pessoas. Isso era normal escutar. Então, eu fui buscar o estudo para que eu pudesse entender. E muitos psiquiatras, psicólogos, eu nunca me furtei, inclusive, eu acho que como a gente procura os médicos para tratar diversas partes do nosso corpo, parte do estômago é um, o cérebro é outro, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa casa mental. Então, sempre que eu digo lá na live, eu digo, nunca deixe um tratamento médico para fazer tratamento espiritual. Jamais. Uma coisa não substitui a outra. Não, jamais. Continue com seu tratamento médico. Existem doenças que são físicas. A depressão é uma doença física. Ela é uma doença física e não pode ser tratada como uma doença espiritual. Não pode ser tratada com tamanha irresponsabilidade. Quando você leva ela para o campo religioso, você tira a parte que é a doença física e coloca uma responsabilidade espiritual na pessoa que é acometida por ela. Então, eu procuro viver a espiritualidade de forma mais racional possível. Então, sim, já procurei. Inclusive, eu até hoje procuro psiquiatra, psicólogo, faço análise. Eu sou totalmente favorável a isso mesmo. Então, o tempo inteiro eu procurei. Essa altura, se eu já fosse esquizofrênica, eu já tinha um diagnóstico. Você falou pra eles, você fala pra eles, claro, né? Você fala, doutor, da sua fé, né? Falo, sim. Eu vejo espíritos, eu psicografo as cartas. Eu tive uma psiquiatra maravilhosa, que ela foi morar fora do Brasil. E a primeira vez, ela é ateia, então a primeira vez que eu fui ao consultório, eu estava tentando passar esse processo de aceitação. Houve uma fase da minha vida que eu queria que as pessoas acreditassem. Eu fazia esforço para que as pessoas acreditassem. Eu queria que elas pudessem. Com a maturidade chegando, você começa a entender que você não está aqui para provar nada para ninguém. Você só precisa fazer o seu melhor e o que você precisa fazer. Então, quando eu cheguei nela, eu estava numa fase muito confusa, querendo parar o trabalho, querendo tudo. E eu disse para ela assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma casa de caridade, eu tenho pessoas que eu ajudo e eu tenho um trabalho mediúnico junto com outros médios. E contei tudo o que acontecia. E ela disse, você vê o quê? Aí eu falei, eu vejo pessoas que desencarnaram, que morreram. Aí ela, sim, e o que é que essas pessoas te dizem? E aí eu fui contando para ela, contando. E aí um certo dia, numa certa sessão, ela fala assim, você não vai desistir do trabalho que você faz. Se isso faz bem para as pessoas, quem acredita vai seguir, quem não acredita vai seguir em frente. Vai ter que respeitar e seguir em frente. Você não pode parar o seu trabalho. Em que pese ela não tivesse a crença. Mas ela conseguiu compreender qual era o intuito ali. Mas era muito engraçado que de repente ela me ligava e dizia, e o que é que seus amigos estão dizendo sobre isso? Então, há uma curiosidade. O que é que seus amigos estão dizendo? E um dia eu tinha uma sessão e eu fui fazer com ela. E aí eu falei de um Fusca azul que a família dela tinha, a mãe, o pai que desencarnou. E ela, como você sabe disso? E aí a gente começou, eu falei, doutora, já tem muito tempo que a gente está aqui nessa relação. Como é que a senhora acha que eu sei? E o que é que eles estão te dizendo agora? Aí toda a sessão que a gente conversava, ela, estão dizendo alguma coisa? Mandaram dizer alguma coisa? Ou seja, ela não tinha a crença, mas ela sabia que algo existia ali. Então, sim, hoje eu tenho um psiquiatra também que não tem religião, mas que compreende inteiramente. Inclusive, depois que a gente começou a trabalhar junto, ele foi estudar quem era Chico Xavier, como era, porque ele queria entender essa parte. Então, eu sempre fui adepta a isso. Se fosse uma doença psicológica, tenham certeza que essa altura... Já tinha o diagnóstico, tratamento. Já estava tratando, bem que eu queria. E já não estava vendo mais. Não, bem que eu queria, porque se fosse uma doença, teria cura e eu não precisaria absorver tamanha responsabilidade. Mas então, te faz mal em algum momento isso?
A presença dos espíritos, não. O convívio com os espíritos, não. Eu não me imagino, Vilela, acordando amanhã e não ver nenhum. Não. Eles fazem parte da minha vida. Eu sou muito felizada porque eu nunca enfrentei a solidão. Eu nunca chorei sozinha. Eu posso não ter alguém encarnado comigo, mas desencarnado eu tenho. Então, eu sou grata a isso, a relação que eu criei com eles. O que me faz mal é o preconceito, o racismo religioso, as perseguições que ocorrem, né, de outras religiões ou dentro da própria doutrina. E aí agravou o fato ainda de eu ser mulher. Enfim, teve uns outros pontos nessa estrutura, porque toda estrutura de religião, infelizmente, tem ali dentro a briga de egos, a briga por poder, hierarquia, isso mesmo. E eu, como aprendi com eles a vida inteira e não aprendi dentro de religião, eu tenho uma outra visão. Eu acredito que a espiritualidade de cada um deve ser respeitada, mas que todo mundo tem o direito de aprender e de saber. E que ninguém pode ter o comando de uma religião. Então, assim, quem é o representante da doutrina espírita? É Jesus. Então, assim, eu enfrentei algumas barreiras em relação a isso e essa parte foi que foi pior para mim. Então, eu procurei ajuda para tratar. O peso dos pedidos dos espíritos, né? Dessa carga de tem espíritos às vezes que estão perdidos, né? Sim, então confusos. Isso não Não, nunca me pesou. Porque assim, as pessoas perguntam muito, Mayra, como é que faz, né, para você ir no banheiro, para você... É uma pergunta muito normal, né? Eles não ficam. Vejam bem, os espíritos mais evoluídos, quando eles têm um respeito grande pela intimidade que você tem aqui no plano terreno. Eles entendem que você precisa daquele espaço naquele momento e ok. Os espíritos que estão confusos, eles não estão buscando ver você pelada, ver você... não é o interesse. Eles estão confusos e precisando de ajuda. Imagina se você tivesse com muita sede e visse num lugar água. Você ia esperar a pessoa sair do banheiro? Você ia esperar? Você vai lá? Você ia. Então, assim, eu entendo com muita naturalidade. Converso com eles, muitas vezes no box, tomando banho. Converso, eu falo, quando eu sair daqui a gente vai conversar, vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, eu nunca tive problemas diretamente ligados aos espíritos. Muitos médios reclamam de dores, dessas coisas. Existe algum tipo de o corpo físico, ele reage muito. Claro, né? E é por isso que a gente procura fazer o quê? Exercício físico, esporte. Você se sente cansado, às vezes, depois de uma noite? Muito. Depois da psicografia, é muito normal eu ficar adrenalizada por muitas horas, então não consigo dormir, mas no outro dia não consigo levantar. Tudo doendo, a cabeça dói muito, mas muito das energias que eu suguei ali. Ali tem a fila do abraço, que eu amo a fila do abraço. Mas ela começou numa fila assim, tinha 50 pessoas. Então você abraça as 50 pessoas e cada abraço é diferente. Há um abraço para quem está no luto atual, um abraço para quem está no luto já há muito tempo, um abraço para quem está no luto de uma separação conjugal. Nem todo mundo vai em busca de comunicação espiritual, vai em busca de tentar acreditar em algo maior, vai em busca da fé ali também. Só que agora tem sessões espíritas que eu participo que tem 3.000 pessoas, então são 7 horas de abraço. Meu Deus, porque eu abraço da todo primeira mundo até a última, sabe? E na hora da fila eu não sinto nada, pelo contrário, é uma alegria, é um amor, a gente abraça, a gente conversa. Só que no outro dia meu corpo cobra assim. Então o que é que eu procuro fazer? Ajudar também meu corpo. A gente tem 3 corpos, mental, físico e espiritual. E ambos precisam ser cuidados. Então eu tenho uma estratégia de saúde, de estar ali cuidando também, mas realmente é pesado sempre nos outros dias das sessões. Mas esse na da fila do abraço, você não ouve, não tem comunicação com os espíritos. É mais um abraço mesmo fraterno não, ali. Antes, assim, no abraço, as pessoas começaram a ficar na fila do abraço, porque muitos recados que eu não dei lá em cima, que não teve autorização, ou cartas que não saíram, eu acabo falando para a família na hora do abraço. Ah, então tem uma certa... Tem sim, tem uma continuidade dali. Nem todos recebem, mas uma boa parte recebe, então eles já sabem disso e ninguém sai da fila do abraço. Às vezes o evento dura um dia inteiro e ninguém vai embora. Espera mesmo pra receber o abraço. E aí, das últimas vezes, foi muito legal, porque a gente colocou forró, o que ninguém esperava, né? Tava em Recife, Recife é maravilhoso, assim, é uma casa pra mim. E aí, lá tem, o forró lá é muito vivo, né? Então, o Petrúcio Amorim foi cantar na hora da fila, então, sala de reboco. Então, enquanto as pessoas estavam na fila, às vezes umas chorando, né? Porque tá ali na tristeza do luto e tudo mais, mas dançando, né? Abraçando, então é muito legal também, faz parte da continuidade do trabalho.
Você falou agora da questão da hierarquia, né? Que às vezes o que você sofre mais é com o preconceito, a perseguição religiosa dentro da própria doutrina. Aí uma pergunta assim, né? A gente vem de uma herança de Chico Xavier aqui no Brasil, né? Quando a gente fala em espiritismo, a gente tem aí, acho que a maioria é católico, né? Depois evangélico. E o espiritismo é a terceira religião com mais... Espiritismo é religião para você ou é uma doutrina, antes Não. de mais nada? Então, o espiritismo, ele pode ser considerado uma religião ou uma filosofia, né? Existem essas duas vertentes. Ele não pode ser considerado religião enquanto institucional, mas ele pode ser considerado religião enquanto a palavra religare, né? Ligar ao divino. Então, tem pessoas que exercem o espiritismo como religião. E ele pode ser uma filosofia para essas pessoas que consideram outras religiões para a prática da espiritualidade, mas que querem se aprofundar dentro do espiritismo. Então ele pode ser os dois. E Chico também dizia isso. Chico dizia que há essa possibilidade. Perguntado no Pinga Fogo, Emmanuel responde junto com ele. Então, assim, para mim, o espiritismo é uma filosofia e, como eu disse para vocês, eu encaro como doutrina e como religião para minha vida, um suporte para minha vida. Então eu encaro ele nos dois em momentos diferentes. Eu pergunto isso porque, como a gente fala dessa tríade de religiões no Brasil, né? Para os católicos e evangélicos, igual a Vilela falou agora há pouco, a comunicação com os mortos ela é proibida. Só que vai bastante católico lá, vai evangélico ou não? É só espíritas, assumidamente espíritas? 50% do nosso público na Casa da Caridade são de outras religiões. Evangélicos, católicos, Jurema, messiânica, umbandistas. Nós temos um público grande lá de outras religiões. Uma porque a casa é universalista. Então, nas segundas-feiras tem o terço mariano, que é rezado lá. Nós temos a visita de vários tipos de palestrantes, inclusive pastores, pessoas messiânicas, espíritas. Então a casa ela é muito mesclada e a gente busca isso mesmo. Porque para divulgar a doutrina espírita, nós precisamos divulgar para quem não conhece, não para quem já conhece. Para quem já conhece, não precisa muito, é copo cheio. Então a gente divulga isso. E a gente tem extremo respeito pelas outras religiões. Fazemos uma junção. A gente não quis segregação com religião, a gente juntou lá. Tanto é que a Casa da Caridade não é um centro espírita, é Casa da Caridade Inácio Daniel. Ah, não tem essa alcunha? Não, centro na verdade, espírita? eu tenho até que dizer uma coisa que é peculiar da casa, nós somos a primeira igreja espírita do Brasil. A instituição é como igreja espírita. Isso eu não sabia. Eu não sabia também. É igreja espírita. Porque eu acho que ela é a primeira a ser pedida assim. Porque nessa questão de proibição, né, também, assim, eu tenho, uma opinião minha, também queria saber a sua, Mayra, porque existem as regras, né, de cada religião. Então, por exemplo, eu sempre fui católico, e no catolicismo a gente aprendeu que não se invoca, eu sempre tive curiosidade de invocar morto, sempre tive vontade de jogar um Ouija, jogo do copo, joguei com 11 anos de idade, ó o perigo. E aí, sempre tive essa curiosidade. Eu acho que os evangélicos, aí acho que talvez o Vilela possa falar com mais propriedade, mas os evangélicos são mais ferrenhos nisso, né? Não pode. É católico, porque tem o católico de IBGE, tem o católico... Não, eu era o católico praticante, eu ia na cara missa. só fala que é católico, então é mais fácil ele ser Tudo curioso bem. com outras religiões, mas o católico mesmo... Não pode. Não pode, ele não E vai. evangélico também não. De maneira De alguma. maneira alguma. Então, é por isso que eu pergunto, porque você falou da questão deles irem lá e tudo mais. Você percebe que eles vão meio sigilosos, do tipo, não conta pro padre, não conta pro pastor. Não, alguns- Tem muita gente que tá Sim. procurando também, né? Alguns sim, inclusive a gente tem um casal que é da área de uma área de uma doutrina mais pesadinha assim do catolicismo. Renovação carismática, Não. avivamento, Na RCC. Não é renovação? Não é. Eu esqueci No o nome. católico? Do católico. Como que é que você ia falar? Qual que é? Naco, não sei o que, penaco, um negócio assim. Ah, não sei. Também não Cadê sei. o que é. povo? Cadê os universitários Será aqui? que é uma ordem religiosa, tipo Eu acho que franciscanos? sim, mais tipo ou menos assim? por aí. E eles são de lá. Então, o padre descobriu, eles indo lá, porque eles perderam um filho. O filho desencarnou e eles foram em busca de uma carta. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles me contaram foi isso. E eu disse, nunca deixe a sua religião, jamais, para adotar uma outra doutrina ou religião que você não sinta. Não há necessidade disso. O Você desespero, o pessoal não fica buscando resposta. Né? Falei, você pode buscar a comunicação, mas sem necessariamente trocar de religião.
E eles vão. Então, alguns evangélicos, porque fui evangélica há muito tempo, tem uma pegada até em questão de oração, em questão de tudo muito parecido com eles se sentem mais à vontade. A gente faz estudo bíblico também lá. Mas alguns vão escondidos. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?